Boa noite, vereadores, boa noite, vereadora, boa noite, imprensa, boa noite esses jovens que estão aqui hoje, essa rapaziada, essas meninas lindas, o repórter, e até o Cretes aí, Cretes, seja sempre bem-vindo a esta casa. Senhor presidente, hoje, ao seu Jung, em função da visita do Sandro, quero lamentar aqui, mais uma vez, a falta de investimento, a falta de apoio, a falta de infraestrutura que essa empresa estatal, essa empresa que deveria nos dar orgulho, chamada Celesc, e que, no entanto, volta e meia, nesses 5 anos que estou aqui, é alvo de colocações que eu gostaria que não fossem necessárias que fizéssemos aqui. Mas que temos que fazer, porque como representantes do povo, ontem à noite somos cobrados, e ontem várias ligações, várias mensagens da comunidade do Maratá. Nós sabemos, evidentemente, que um temporal, os efeitos climáticos que fogem da nossa capacidade às vezes, de prever, né, deixou aquela comunidade sem energia mais uma vez, e outras tantas, e principalmente uma região leiteira que precisa de equipamentos elétricos, mas que ontem, excepcionalmente, havia um velório lá de uma pessoa da comunidade, e que assim fica uma situação difícil. Nós que temos esse governo estadual que está aí, apoiado por um governo que ficou 8 anos lá, e que pouco fez, como a SDR que está aí, e que esquece que Porto União faz parte do mapa de Santa Catarina. Então a Celesc, quero aqui respaldar os bons funcionários que existem dentro dela, como outros tantos, mas também quero dizer aqui, vereador Carlos, que liguei ontem várias vezes a Florianópolis, cheguei a ficar 14 minutos no telefone, esperando uma gravaçãozinha lá, e caí a ligação e ninguém me atendeu. 0800 14 0196. Não atendem. Então uma empresa dessa não pode receber os elogios nossos aqui. Uma empresa dessa tem que ser respaldada pela população quando merece. Agora, quando merece as devidas críticas, vamos criticá-la assim. Por isso, senhor presidente, quero que esta casa envie mais uma vez um ofício à presidência da Celesc para que tome cuidado quando aconteçam esses fenômenos climáticos, que tenha uma equipe que faça o socorro imediato a essas famílias. Porque Porto União é vítima quase que diariamente da falta de energia no meio rural. Então não dá para aceitar isso. E falando em descaso, em 1º de julho desse ano, encaminhei ofício à SDR de Canoinhas, em consequência gerei da questão da educação, e para o Corpo de Bombeiros que fizesse um laudo para mim, falando sobre as condições do ginásio de esportes lá em Santa Cruz, junto com a escola Clementino Brito. Ginásio lá que atende todas as crianças lá. E veio um laudo de exigências para uma vistoria para a questão de funcionamento, que diz o seguinte: lista de exigências. Deverá apresentar projeto preventivo contra incêndio em toda a área construída e coberta. Deverá instalar iluminação de emergência no ginásio. Deverá aumentar a largura efetiva das portas de saída do ginásio no total de 8,25 metros. As portas do ginásio deverão abrir para fora, instalar na escada de acesso ao laboratório corrimão em ambos os lados e guarda-corpo com altura de 1,10 m. Foi constatado que uma treliça metálica utilizada como linha de sustentação da cobertura sofreu um deslocamento transversal de 10 centímetros na direção do eixo, no plano cartesiano de 3 eixos, ocorrido por ação do vento sobre o frontão da estrutura de cobertura. A determinação de risco de colapso da estrutura deverá ser realizada por responsável técnico da SDR.
Mas enfim, foi mandado ofício para lá, ninguém me respondeu, apenas o Corpo de Bombeiros de Porto União me respondeu. Então, na verdade, é uma negligência total, senhor presidente, da SDR, da GEREI, na questão educação. Porque vocês jovens estão aqui, vocês saibam que a educação não é prioridade hoje nesse país. Não é prioridade, mas precisava ser sim. Porque é a educação que vai alavancar esse país. As pessoas educadas é que vão fazer com que o nosso planeta seja bom de viver, tenha equilíbrio entre meio ambiente e produção, entre pessoa e meio ambiente. E isso não acontece hoje. O que estamos fazendo com a nossa água? Apresentei vários projetos de cunho ambiental aqui nesta casa. Fico feliz por vocês estarem aqui. Vocês deveriam se envolver bastante, vocês, suas famílias, seus amigos, na questão da política. Porque, vereadores, a democracia implantada nesse país, ela não está favorecendo este país. A democracia, sobre a minha ótica, trouxe principalmente a corrupção. Não que eu seja adepto da ditadura militar, mas a ditadura militar perseguiu alguns, mas na maioria eram guerrilheiros, bandidos, pessoas que não trabalhavam. Porque toda a infraestrutura que existe nesse país, praticamente toda, foi o regime militar que construiu. E eu já falei aqui, repito, não conheço nenhum militar podre de rico. Já a democracia criou milhões de milionários nesse país, e aí as coisas não acontecem aqui dentro. A infraestrutura, a educação, a saúde, tudo aquilo que todo mundo fala sempre, não acontece. Porque é corrupção sobre corrupção nesse país. Senhor presidente, falando ainda em projeto de lei, em leis, projeto de lei, já que o articulador, secretário Juca Rota está aqui hoje, senhor Juca Rota, o projeto de lei 2010 lá, de minha autoria, que tem com a seguinte ementa: inclui na grade curricular das escolas municipais de ensino fundamental e médio o ensino a noções de educação cívica e ciência política. Muito bem, essa casa sabiamente aprovou o projeto. Lá em 2010, o prefeito sancionou, o prefeito Renato, parabéns a ele, que sancionou o projeto, mas não está sendo executado, senhor secretário. Então eu gostaria muito que o prefeito, já que foi sancionado, já que é lei, que o Anísio pense com carinho e inclua na grade curricular o ano que vem esse projeto de lei. Eu não vou ler todo o conteúdo aqui, só apenas vou ler a justificativa dele, que eu fiz quando apresentei esse projeto. O ensino da educação política através de uma disciplina hoje é o meio. Hoje é mais do que uma necessidade, pois visa resgatar valores morais e sociais que devem ser cultivados por nossos filhos. É vital que se entenda que temos uma pátria que é formada de homens livres, por seu povo organizado como nação, com símbolos, ritos, deveres e sentimentos de amor pelo nosso país. Ser patriota é respeitar as leis e as instituições. Quem está respeitando as leis e as instituições, quem tem visto por aí afora? Né? Consentimento de organização social e política com incentivo ao crescimento profissional, intelectual, individual e da sociedade, além do respeito à família como valores consolidados e básicos. Por essas razões, mais do que o resgate de valores, se trata da preservação da pátria e de seus símbolos, para o desenvolvimento social, político e econômico do nosso país. Então, senhor presidente, também quero que essa casa encaminhe ofício ao prefeito Anísio para que converse com o secretário Bento, para que inclua na grade curricular o ensino de educação cívica e ciência política nas escolas, para que prepare o nosso jovem, para quando ele chegar aos 16 anos, para que ele saiba qual que é a função do vereador, do prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, qual a importância do voto, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, para que ele entenda um pouco mais, para que nós tenhamos, dentro da política, pessoas capacitadas, pessoas preparadas para praticar a boa política. Também, senhor presidente, quero ler um ofício aqui dirigido ao prefeito,
Ofício número 38, 2003, da Maspul, em 19 de abril. Excelentíssimo senhor Anísio de Souza, prefeito municipal. Cumpre-me informar a Vossa Excelência que a ex-presidente dessa autarquia de assistente social, senhora Adélia Salete Oliveira, agiu aparentemente de modo irregular ao liberar consultas, exames, internamento, cirurgia à senhora Cecília Laura Galera, quando esta era assessora jurídica do INPES Amaspul, conforme demonstram os anexos. E aqui ela coloca várias, eu não vou ler tudo isso daqui, obviamente, porque não há necessidade, mas a questão dos faturamentos, a questão da internação, a questão da requisição para atendimento, a questão da lista de exames realizados no São Brás e na Clínica Imed. E para terminar o ofício encaminhado ao prefeito, diz assim, ó, cabe salientar que essa autarquia tem por finalidade prestar assistência médica, hospitalar, laboratorial e odontológica aos servidores e seus dependentes, sendo-lhes descontados todos os meses a alíquota de 4% da remuneração ou provento recebido pelo funcionário público titular do cargo efetivo no município. E jamais prestar esse serviço às pessoas contratadas temporariamente ou em cargos de comissão de livre nomeação e exoneração, como é o caso do assessor jurídico, conforme artigo 143 da Lei 3079 de 2005. Portanto, solicitamos que Vossa Excelência tome providências que achar cabíveis ao fato narrado. Então, senhor presidente, quero que essa casa encaminhe ofício ao nosso prefeito para que ele informe esta casa as providências tomadas relativas a este caso. Os ofícios do vereador Gildo Luiz Macilar estão em discussão. Em votação, o vereador e vereador que concordam com essa questão. Foi aprovado e encaminha para a redação da casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos vereadores. Obrigado às pessoas aqui presentes por esta oportunidade.